Hoje nós vamos falar, meus amados irmãos, sobre a crucificação de Cristo, as fases da crucificação de Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 26, e no versículo 36, nos diz a palavra de Deus: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E, voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Glória a Deus, glória a Jesus. O sofrimento de Cristo. Primeira fase. O sofrimento físico e espirituais de Cristo começaram em Getsêmani. Seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Capítulo 22, versículo 44 de Lucas. Nos diz a palavra de Deus que o suor do Senhor Jesus Cristo tornou-se em gotas de sangue. Vamos ler Lucas 22, 44. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Diz a palavra de Deus: E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue.
que corriam até ao chão. Tá vendo, meus irmãos? Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, o sofrimento de Cristo, físico e espirituais, começaram em Getsêmani. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Sob grande pressão, os pequenos vasos capilares das glândulas sudoríparas podem romper-se e dar-se a mistura de sangue com suor. Tá vendo? Jesus era 100% homem. E como homem, ele deixou exemplo. Ele orava, jejuava. Tá vendo? E fazia a obra de Deus. Fazia a obra do Pai. Anunciava o reino de Deus. O evangelho da salvação. Glória a Deus, glória a Jesus. E no capítulo 26, de Mateus, versículo 67, diz a palavra de Deus: então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. Nós vemos aqui o sofrimento de Cristo, segunda fase. Depois da sua prisão à noite e do abandono pelos discípulos, Jesus é conduzido perante Caifás e ao sinédrio judaico. Vedam seus olhos, zombam seguidamente dele, cospem na cara do Senhor Jesus, batem na sua face, dando murro, socos no rosto do Senhor Jesus. Foi muito sofrimento. Foi abandonado pelos apóstolos. Foi abandonado pelos discípulos. No Getsêmani, ele orou: Pai, se possível, Pai, passa de mim este cálice. Todavia, não faça segundo o meu querer, mas o teu querer, a tua vontade, Senhor. O sofrimento de Cristo, terceira fase. De manhã, Jesus, açoitado e exausto, é conduzido através de Jerusalém para ser interrogado por Pilatos. O povo escolhe Barrabás para ser solto e pedem que crucificam Jesus. Então soltaram Barrabás e Jesus é novamente açoitado e entregue para ser crucificado. Está vendo, meus irmãos? E no versículo 26 do capítulo 27 de Mateus diz: então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. No açoitamento romano, a vítima era despida e presa a uma coluna, ou então ela curvava-se sobre um tronco, com as mãos atadas nele. O instrumento de tortura consistia num curto cabo de madeira, no qual estavam presas várias tiras de couro, com pequenos pedaços de ferro ou osso preso nas pontas. Os golpes eram aplicados às costas da vítima por 2 algozes
um de cada lado da vítima. Os cortes eram tão profundos que apareciam as veias, as artérias e às vezes até certos órgãos internos. Muitas vezes a vítima morria durante o açoitamento ou flagelação. A flagelação era uma tortura pavorosa. O fato de Jesus não poder levar a cruz deve ter sido por causa do seu horrível sofrimento, resultante deste castigo. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, meus amados irmãos, ele foi açoitado, chicoteado. Glória a Deus, glória a Jesus. E naquele chicote tinha, aleluia, 12 pontas, simbolizando as 12 tribos de Israel. E naquelas pontas tinha pedaços de ferro ou ossos. E ali o Senhor Jesus Cristo, ele foi chicoteado. Rasgaram as costas de Jesus, porque cada chicote, meus amados irmãos, era 12 pontas, ou era de osso, ou era de ferro. Então Jesus ali já estava exausto, com o corpo ali todo machucado, flagelado. Aí o Senhor Jesus carregando a cruz, ante o Gólgota, no meio do caminho, ele cai. E ali eles obrigam a um homem chamado Simão Cirineu para carregar a cruz de Cristo. Tá vendo, meus irmãos? O Senhor Jesus Cristo, ele sofreu demais. O sofrimento de Cristo desamarraram as mãos de Jesus e puseram em meio à tropa romana. Os soldados colocam uma capa sobre ele, põem um caniço em sua mão e uma coroa de espinho na sua cabeça. Os soldados escarnecem dele e batem no seu rosto e na cabeça, fazendo penetrar profundamente os espinhos no couro cabeludo. Aqueles espinhos muito grandes, aquela coroa de espinho na cabeça do Senhor Jesus, aqueles soldados, todos endemoniados, todos ali enraivecidos. Eles pegam agora a coroa de espinho, colocam na cabeça de Jesus e começam a bater com um caniço. E os espinhos penetram o couro cabeludo. É sangue por todos os lados, nas costas, na cabeça. Ele coloca uma capa sobre o Senhor Jesus. E ali, meus amados irmãos, quando a pessoa está ferido, e ali é colocada uma capa, ali, quando seca, fica tudo grudado. No Gólgota, põe a cruz no solo, no chão, e deitam Jesus sobre ela. Estende seus braços ao longo dos braços da cruz e prega um cravo de ferro, quadrado e pesado, que atravessa a sua mão ou punho. Primeiro a mão direita e em seguida a esquerda. Os cravos penetram também na madeira. A seguir, estendem seus pés e os cravam na cruz, com cravos maiores do que os das mãos. Agora Jesus, cheio de ferimentos e coberto de sangue, é um espetáculo patético para o povo que assiste ao ato.
As dores são atrozes em todo o seu corpo, ficando naquela posição horrível por várias horas. Os braços estão afadigados, sente grandes câimbras nos músculos e rasga-se a pele das suas costas. Começa outra agonia, uma dor insuportável no peito, causada pela compressão dos fluidos do coração. Sente uma sede abrasadora e está consciente do sofrimento e do escárnio dos que passam junto à cruz. Tá vendo, meus irmãos? Tá vendo aí, meus irmãos? Versículo, aleluias. Vamos voltar um pouquinho no versículo, capítulo 27, versículo 28 e 29. E despindo-o, de Mateus, né? Capítulo 27, versículo 28 e 29. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Vamos continuar. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ele na cabeça. E depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa. Tá vendo, meus irmãos? A capa ali, como estava toda cortada as costas do Senhor Jesus, aquela capa tinha grudado já. Estava grudado. Porque estava todo cortado. Era mais de 400 cortes. Porque você faz a somatória. 39 chicotadas. Vezes 12 pontas. Porque o chicote, a zorrague ali, simbolizava as 12 pontas ali, as 12 tribos de Israel. E cada chicotada era 12 rasgões. 12 vezes 39, mais de 400 rasgões. Tá vendo? E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ele na cabeça. E depois do haver escarnecido, tiraram-lhe a capa. Então, quando puxou aquela capa, abriu-se novamente todos aqueles rasgões. E vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. No versículo 35 de Mateus 27. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Versículo 39. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça. E no versículo 46 diz: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Este brado de Cristo assinala o ponto culminante do seu sofrimento pelo mundo perdido. Seu brado em aramaico: Deus meu, por que me desamparaste? Testemunha que ele experimentou a separação de Deus, Pai, ao tornar-se substituto do pecador. Esta é a pior tristeza, angústia e dor que ele sente. Está ferido pelas transgressões dos seres humanos e se dar em resgate de muitos. Aquele que não conheceu o pecado, tá vendo? Ele morre abandonado, para que nunca sejamos abandonados. Assim, mediante seu sofrimento,
Cristo redime a raça humana. Cristo profere suas últimas palavras, bradando alto: está consumado. No versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Está vendo? Clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Está consumado. Este brado significa o fim do seu sofrimento e a consumação da obra da redenção. Foi paga a dívida do pecado humano e o plano da salvação cumprido. Feito isto, ele faz uma oração final: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E no versículo 51 diz: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. O véu do templo rasgado mostra que o caminho à presença de Deus foi aberto. A cortina que fazia a separação entre o santo lugar e o santo dos santos vedava o caminho à presença de Deus. Mediante a morte de Cristo, a cortina foi removida e aberto ficou o caminho para o Santo dos Santos, a presença de Deus. Para todos quantos crerem em Cristo e na sua palavra salvífica. Está vendo, meus irmãos? Cristo passou tudo isso. Como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca perante os seus acusadores. Cuspiram nele, deram soco, deram murros, deram até mesmo ali deram aqueles, o caniço na cabeça de Jesus, a coroa de espinho, aqueles espinhos tão grandes que perfuraram, ali o couro cabeludo, sangue escorrendo da cabeça, das costas. Oh, maravilha, Senhor da glória, tem misericórdia, meu Pai. E hoje em dia, meus amados irmãos, Deus pede para nós renunciar, abandonar o mundo, o pecado, a vaidade, as carnalidades. E muitas pessoas ficam até nervoso, com raiva do pregador, com ódio do pastor. Veja aí, meu irmão e minha irmã, o que Cristo passou. Ele foi chicoteado, deixaram ele despido, sem roupa. Ele foi castigado e moído pelos nossos pecados, pelas nossas vaidades, pelas nossas carnalidades. Agora Deus pede para você abandonar o pecado, o adultério, a prostituição, a pornografia, a televisão, e você endurece seu coração. Ele provou a ira de Deus. Ele orou: Senhor, 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 se for da tua vontade, passa de mim este cálice. Mas não faça, Senhor, a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Ele foi moído, meus irmãos. Colocaram um cravo nele, no punho. Aquela cruz não era para Cristo, era para Barrabás. Porque Barrabás tinha matado soldados. Barrabás era um homem maligno. Mas o povo queria Barrabás solto e queria que crucificasse Cristo. Está vendo, meus irmãos? A maldade do povo. Jesus estava ali, no Getsêmani, onde tudo começou. O sofrimento de Cristo. Eu vou ler aqui no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. O que o Senhor Jesus Cristo passou por nós.
capítulo 22 de Lucas, e no versículo 39 em diante. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. Está vendo, meus irmãos? Os discípulos, os apóstolos que estavam com Cristo, todos eles estavam dormindo de tristeza. Eles estavam sentindo também a tristeza na alma deles, a tristeza de Cristo. Está vendo, meus irmãos? Que o Senhor Jesus Cristo passou por nós. Muitas das vezes nós não passamos nenhuma partícula do sofrimento de Cristo. Muitas das vezes nós murmuramos, falamos coisas que entristecem o coração do Senhor. Eu vou ler aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 32. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, o Senhor Jesus Cristo falando para eles: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste ante a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Está vendo, meus irmãos? Ele sofreu o sofrimento físico e espirituais de Cristo. Começaram verdadeiramente no Getsêmani, né? Onde seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, sob grande pressão, né? Aquela pressão na sua alma. Ele, como Deus, ele já sabia o que ia acontecer em seu corpo físico. Coroa de espinho, aquele chicote que tinha 12 tiras, e em cada tira tinha na ponta, né, um bolinho ali de chumbo, de ferrinho, com osso de carneiro. Então o chicote tinha 12 pontas,
12 tiras e nas tiras tinha as pontinhas, né? E cada chicotada era 12 rasgões nas costas de Jesus. Seu suor tornou em grandes gotas de sangue, porque como Deus, ele já sabia o sofrimento. Por isso que ele orava: Pai, afasta de mim, Pai, este cálice, Senhor. Senhor, afasta de mim, Senhor, este cálice. Porque ele iria carregar os nossos pecados, meus irmãos, as nossas carnalidades. E a justiça divina tinha que ser satisfeita. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. 100% homem e até suor. E o suor foi em gotas, transformado em gotas de sangue. Virou grandes gotas de sangue. Porque os pequenos vasos capilares das glândulas sudoríparas romperam e misturaram com o sangue e o suor. É a última hora, meus amados irmãos. Vale a pena nós sermos cristãos. Ele já sofreu, ele já pagou por nós na cruz do Calvário. Agora renuncie ao seu pecado. Aquilo que Cristo tem falado. Se é para perdoar, perdoa. Se é para abandonar o pecado, abandone. Seja o que for. Porque ele não vai ter o culpado por inocente. Jesus, ele foi conduzido perante Caifás e ao sinédrio judaico. Vedaram os olhos de Jesus, zombaram dele, cuspiram na cara dele, bateram em sua face. Tá vendo? Levaram Jesus para Pilato, depois para Caifás, para o sinédrio. Fizeram o que bem eles quiseram com o Senhor Jesus. Bateram nele, prenderam ele, açoitaram ele. Jesus já estava exausto. Mas quando amanheceu o dia ali, novamente ele foi açoitado. Foi muito sofrimento, meus irmãos. Hoje em dia o crente sofre um pequeno sofrimento, já está murmurando, de vez de orar, de vez de buscar a presença de Deus. Olha o exemplo que Cristo deixou, sabendo que ia provar o cálice, ele foi orar, ele foi buscar a Deus. Senhor, que seja feita, Senhor, a tua vontade. No açoitamento romano, a vítima era despida, quer dizer, pelada, deixava a pessoa pelada, nua, e presa a uma coluna. Então, a pessoa ou ela curvava-se sobre um tronco, com as mãos atadas, amarradas, e o instrumento de tortura consistia no curto cabo de madeira, com o qual estava presa várias tiras de couro, com pequenos pedaços de ferro ou osso, preso nas pontas. Os golpes eram aplicados às costas da vítima, por 2 algozes, um de cada lado da vítima. Os cortes eram tão profundos que apareciam as veias, as artérias e às vezes
até certos órgãos internos. Muitas vezes a vítima morria durante o açoitamento ou flagelação. A flagelação era uma tortura pavorosa. O fato de Jesus não poder levar a cruz deve ter sido por causa do seu horrível sofrimento, resultante desse castigo. Tá vendo? Jesus ali, despido, açoitado, foi torturado, como se fosse o pior assassino, como se fosse uma pessoa de alta periculosidade. Despido, pé descalço, exausto. Jesus carregando a cruz, com o corpo ali já fraquinho, ele não aguentou, caiu e obrigaram certo Simão, Cirineu, para levar a cruz ante o Gólgota. Tá vendo? Despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo a coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Desamarraram as mãos de Jesus e o puseram em meio à tropa romana. Os soldados colocam a capa sobre ele, põem um caniço em sua mão e uma coroa de espinho em sua cabeça. Os soldados escarnecem dele e batem no seu rosto e na cabeça, fazendo penetrar profundamente os espinhos no couro cabeludo. Foi muito sofrimento por causa do meu pecado e do teu pecado, por causa das minhas vaidades e das tuas vaidades, por causa das minhas carnalidades e das tuas carnalidades. Vamos se arrepender todos de igual modo, se arrependendo todos de igual modo. Abandone tudo que Deus não quer. Abandone o entulho do diabo, o entulho de Satanás. Deus tem usado os teus santos, os teus profetas. Verdadeiramente, meus amados irmãos, tem santos na terra, tem profeta, tem homem de Deus e mulher de Deus, que leva o evangelho a sério, que ama o próximo e ama a doutrina de Deus. O amor ágape está faltando, meus amados irmãos, o amor de Deus em nossos corações. Tem pessoas que têm o amor, mas é o amor carnal, é o amor fraternal. Tem pessoas que amam a família, tem pessoas que amam os irmãos da igreja, mas odeia a doutrina de Deus, odeia a doutrina da santificação, corpo, alma e espírito. Tem pessoas que amam a obra de Deus, ama a obra de Deus, faz até caridade, mas odeia a doutrina da santificação no corpo, na alma e do espírito. Faz visita, às vezes até distribui folheto, mas quando fala, abandona a televisão, a imagem da besta, eles querem até mesmo te bater. Eles falam a mesma linguagem do povo do mundo, eles gritam gol. São torcedores do Corinthians, são torcedores do São Paulo. Tá vendo? Temos que amar a Deus em primeiro lugar e depois o próximo como a nós mesmos. Jesus
aleluias, levando a pesada cruz no ombro, Cristo lentamente inicia a caminhada para o Gólgota. O peso da cruz, somado ao seu esgotamento físico, o faz cair. Esforça-se para levantar-se, porém não consegue. Obrigam a Simão de Cirene a levar a cruz. No Gólgota, põe a cruz no chão e deitam Jesus sobre a cruz. Estende seus braços ao longo dos braços da cruz e prega um cravo de ferro, quadrado e pesado, que atravessa o seu punho, primeiro a mão direita e em seguida a esquerda. Como a cruz era para Barrabás, não era para Cristo, aleluias, ali, meus amados irmãos, tiveram que esticar os braços de Jesus. Tiveram que esticar aquela madeira cheia daquelas pontinhas, ferindo ali as costas do Senhor Jesus. Foi dores, muitas dores terríveis, que não tem palavras que descreve o sofrimento de Cristo pela humanidade, pelos pecadores. Você que está desviado de Cristo, da doutrina, faça um concerto com Deus nesta noite. Você que está nas vaidades pecaminosas, abandone já. Jesus te ama e não quer te perder. Você que não aceitou Jesus, aceita Jesus Cristo hoje. Veja o amor de Deus. Ele sofreu tudo isso e não abriu a sua boca. Como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Os cravos penetram também na madeira. A seguir estende seus pés e os cravam na cruz. E os cravam na cruz, com cravos maiores do que os das mãos. Agora Jesus, cheio de ferimento e coberto de sangue, é um espetáculo patético para o povo que assiste ao ato. As dores são atrozes em todo o seu corpo, ficando naquela posição horrível por várias horas. Os braços estão afadigados, sente grandes câimbras nos músculos e rasga-se a pele das suas costas. Começa outra agonia, uma dor insuportável no peito, causada pela compressão dos fluidos no coração. Sente uma sede abrasadora e está consciente do sofrimento e do escárnio dos que passam junto à cruz. João 19, 28. Vamos ler João 19, 28. Isso que nós estamos passando, meus irmãos, e o que nós vamos passar, Deus está vendo tudo. Tudo é da permissão de Deus. Capítulo 19 de João, versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. Está vendo, meus irmãos? Suportou tudo por causa dos nossos pecados. Então, que Deus abençoe os meus irmãos
Que Deus abençoe as minhas irmãs. Esforça-te, tem bom ânimo. Vai pedindo para o Senhor a libertação. Senhor, faça a sua vontade. Senhor, me limpa, me lava, Senhor. Senhor, faça uma obra na minha vida. Senhor, eu não quero perder a minha salvação por causa da minha carnalidade, rebeldia, desobediência, vaidade. Senhor, me ajuda. Vai orando a Deus. Vai pedindo para o Senhor, que o Senhor, Ele é o maior interessado em te abençoar e te salvar. Vai orando a Deus, Senhor, prepara a veste para mim, Senhor, para que eu possa jogar essas vestes imundas fora, né? Tem pessoas que não têm roupa, tem pessoas que não têm condições de comprar. Está orando a Deus, está orando ao Senhor. Senhor, prepara homens e mulheres para me entregar roupa de crente, de homem de Deus, de mulher de Deus. E Deus vai te abençoar, meu irmão e minha irmã. Fale com Deus em oração. Ele quer ouvir a tua oração. A tua oração tem valor diante de Deus. Alabasteire me anda alabarraia. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus sofreu sofrimentos, derramou sangue, até o suor de Jesus foi transformado em sangue. Ele sofreu, mas não abriu a sua boca. Por quê? Por amor a mim e a você. O amor de Deus é muito grande, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo é mundo pessoas, né? Existe o mundo pessoas. O mundo, né? O mundo jaz no maligno. Quando fala o mundo jaz no maligno, é o mundo sistema, né? São a sabedoria humana, sabedoria carnal. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, não dê ouvido aos desviados da verdade. Não dê ouvido aos falsos mestres, aos falsos dirigentes, pastores, que chamam a doutrina da palavra de Deus, a doutrina que nós anunciamos e acreditamos da palavra de Deus, ele chama a doutrina de usos e costume. Esses tais, aleluia, estão desviados. Se não se arrependerem e se converterem e não aceitar a doutrina, vão perder o arrebatamento. Vão ficar aí para a grande tribulação. Então, não discuta, não debate, né? Vamos seguir em frente, buscando a cada dia a santificação. A Bíblia fala ser santo como eu sou santo. Santo em toda a maneira de viver. É ser apartado, é ser cortado deste mundo de horror. O mundo cheira mal às narinas de Deus. É pai contra filha, é filho contra pai, é irmão. São facções. Até mesmo agora, na última hora, está tendo facções em muitas igrejas. Um crente de doutrina que não conversa com outro crente de doutrina. Tá vendo? É o espírito de facção. Ah, só ouço, aleluia, este irmão. Não ouço aquele irmão lá não. Irmão, sendo a palavra de Deus, sendo homem de doutrina, mulher de doutrina, servos e servas, vamos ouvir a palavra de Deus. Porque é o próprio Espírito Santo de Deus, sem mistura, que vai falar na boca daquele servo e daquela serva. Agora, quando é um crente que gosta do mundo, gosta da vaidade, da carnalidade, gosta, aleluia, do mundanismo, e já é preocupante. Porque a Bíblia fala, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tá vendo, meus irmãos? E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação, a vida eterna. A Bíblia fala que todos pecaram e separados estão
da glória de Deus. Eis que em pecado fui formado, e eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Vamos ler lá em Salmo 51. Glória a Deus, glória a Jesus. Salmo 51. Versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Tá vendo? Salmo de número 7, versículo 11. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. E se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. Tá vendo? Então, meus amados irmãos, siga em frente. Siga avante. Coisas terríveis ainda estão para acontecer. Estamos num momento de pandemia. Veja só, meus amados irmãos. Se você não tiver a máscara, você não pode trabalhar mais nas indústrias, nos comércios, e também não pode vender. Não pode vender e não pode comprar. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Onde nós vamos parar? Então fica firme. E não assusteis com isso. O que há de vir virá. E não tardará. O que Deus fazer, meus amados irmãos, está bem feito, porque Ele é justo. Oramos pela nossa família. Né? Tem muita família de crente que não quer nada com Deus. Tem muita família de irmãos e irmãs que não quer nada com Deus. Muitos querem Deus, mas é da boca para fora. Muitos querem Deus, mas é conforme as suas carnalidades. Tá vendo? O que Deus fizer, meus irmãos, está bem feito. Não podemos questionar os desígnios de Deus. Infelizmente, meus amados irmãos, muitos vão ser atingidos por esta pandemia. Muitos vão até mesmo descer a sepultura sem salvação. Mas não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem. Que todos se salvam. Mas tem que aceitar Jesus. Tem regra, tem doutrina, tem ensinamento para ser seguido. Tem que andar como homem de Deus. Tem que andar como serva de Deus. Não pode andar na carnalidade. Roupa apertada, grudada no corpo, né? Sapato de salto alto, que faz muitas pessoas, muitas irmãs rebolar, feito um filhote de jacaré. Rebolando, causando lascívia, adultério na mente das pessoas. Tá vendo? É o adultério, é a luxúria, causando ali, aleluia, com aquele sapato alto, rebolando na igreja, rebolando nas ruas, nas praças, até mesmo nas calçadas, rebolando ali, lá vai a crente, toda sensual, apertadinha, coladinha, fazendo as pessoas até mesmo ter o libido. Homens com calça apertada, parecendo um peão de boiadeiro, que não pode dar um pulo, porque se dá um pulo, rasga a calça. Homem que diz que é de doutrina, andando só de camisetinha na rua, às vezes uma camisetinha apertadinha, mostrando até mesmo ali a musculatura dos braços e a musculatura do peito. E quando levanta a mão, mostra ali a barriga toda descoberta. Crente que diz que é homem de Deus, às vezes não usa combinação, e estoura 2 botões da camisa social, não usa combinação, e ali mostra a tocha de cabelo do peito. O bico do peito ali com a roupa transparente. Hã? Deus não vai ter o culpado por inocente. É bênção, é vitória, é muito bom. Receber a bênção, a vitória, né? A chave do carro, a chave da casa, é muito bom. Mas quando é a chave do conserto? A chave da humilhação? A chave para nós se santificar? O mundo, o pecado, a vaidade, a carnalidade,
a pornografia, a televisão. Um pouco de fermento, fermenta, contamina toda a massa. Olha o sacrifício de Cristo, meus irmãos. Muitos zombaram, tiraram o sarro. Ah, mas não é ele que ressuscita? Não é ele que faz os paralíticos caminhar? Ah, por que ele está pegando 19, não é crente? Irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Beber, aleluia, nosso corpo imortal. O nosso corpo é de Cristo, para morar com Ele, aleluia, na nova Jerusalém. Oh, maravilha do céu. Então, meus amados irmãos, a última hora é chegado. É só o começo. Isso é só o começo. Muitas pessoas estavam zombando de Deus. Muitas pessoas zombam de Deus. Zombaram de Deus no carnaval. Quero ver zombar agora. Quero ver se levantar agora. E Deus vai derramar mais ira ainda, mais taça da sua cólera, da sua ira. Para a igreja se despertar. Para a igreja, aleluia, todos falar a mesma coisa. Vemos aí igrejas de pessoas, aleluia, de short. Pessoas, aleluias, divorciando e casando de novo. Mulheres cortando o cabelo, pintando o cabelo de preto e de caju. Outros querendo ser até mesmo loira. Irmãos com cabelo pretinho, que pinta, outros não pinta mais, mas passa ali, aleluia, aquele creme que deixa o cabelo todo com pretume. Vão perder a salvação, vão perder o arrebatamento, vão ficar para a grande tribulação. E Deus não quer perder nenhum. Arrependa-te hoje, você que está nessas carnalidades. E nós que já estamos libertos, meus irmãos, vamos continuar olhando para Cristo. Não dê ouvido, não, aos carnudos que estão dizendo, pode usar, não tem problema não. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, cuidado. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tem pessoa que só crê se Deus falar com ele. Tem pessoa que só crê se Deus revelar para ele. Quer dizer, se Deus revelar para o irmão, não vale, né? Isso é orgulho. Isso é soberba. Se é uma revelação que está dentro da palavra de Deus, não tem o porquê de endurecer o coração. Mas o orgulho, a soberba, a exaltação, muitas das vezes quer falar mais alto. Aí o espírito de facção, ele se apodera do corpo da pessoa que se diz ser irmão. Aí um fica para lá e outro fica para cá. E quem dá a risada e faz festa é o Satanás e seus demônios. Tá vendo? Eu estou muito alegre, meus irmãos, e muito feliz. Embora eu tenha chorado muito hoje, antes dessa mensagem. Aleluias! Mas eu estou alegre e feliz, porque tem homens de Deus e mulheres de Deus. Para nós ouvir o que o Espírito Santo de Deus fala através do irmão e da irmã. Muitas das vezes nós estamos errados. Muitas das vezes nós estamos teimosos. E se nós não acordarem enquanto é tempo, meu irmão, Deus dá um puxão de orelha, que até dói, viu? Dá até mesmo uma chicotada, uma chibatada, aleluias, para nós despertar. Tá vendo? Deus não quer dar uma chibatada no irmão, no pregador, no pastor. Mas muitas das vezes é preciso. Muitas das vezes ele dá aquela chibatada, aquela chicoteada nas costas do irmão e da irmã. Para nós o que? Despertar. Despertar. Oh, meu filho, acorda. Não faça isso. Isso vai prejudicar a sua vida espiritual. Vai entristecer o meu espírito. Deus só dá o Espírito Santo para os obedientes. A sua palavra, a sua verdade, a sua doutrina, aos seus mandamentos, ao evangelho puro
e verdadeiro. Não deixe a carne falar mais alto do que o espírito. É uma luta constante, eu sei. É uma luta contra a nossa carne. É uma luta contra o diabo. É uma luta contra o mundo. São 3, aleluia, adversários que todos os dias você tem que vencer. É o adversário, meus irmãos. A carnalidade. Quer falar mais alto? Tem que crucificar ela. A carne quer batom. A carne quer um brinquinho. A carne quer uma pulseirinha. A carne quer uma sainha sem combinação. A carne quer uma camisa social sem combinação. Para mostrar ali o bico do peito, o cabelo do peito. Às vezes o irmão está inocente. Mas não está mais inocente, viu, meu irmão? Você que está ouvindo pela primeira vez e só usa roupa social sem combinação. Tem uns que até história, né? 2 botão. Tá muito calor. Calor, meu irmão, vai estar no fogo do inferno. Causando lascívia. Pessoal, vou olhar ali para aquele irmão ali que ele é sensual. Às vezes é um irmão que está até procurando a libertação. Às vezes até o irmão, né? Que está querendo sair do homossexualismo. E tá ali o irmão lá orando. Aquela oração fervorosa, sem combinação nenhuma. Aquela oração fervorosa, né? Com 2 botãozinhos desabotoados, mostrando ali a tocha de cabelo. E aquele outro irmão lá procurando a libertação. Tá lá. O instrumento da carnalidade. O instrumento ali da lascívia, da luxúria, né? Do adultério, da pornografia. Tá lá, dizendo que é homem de Deus orando. Ô glória, ô glória, ô glória. Sem combinação. Mostrando o cabelo do peito. Roupa fininha. Mostrando até mesmo ali. Os cabelos tudo grudados na roupa social. Sem combinação nenhuma. E o irmão ali querendo a libertação. A irmã querendo a libertação, tá lá. A pessoa ali, precisando. Tomara que o Senhor dê uma chicotada mesmo nas costas. Não só nas costas, mas nas pernas também. Para despertar. Jesus fala, eu castigo e repreendo a todos quanto eu amo. Tem irmã que não usa combinação também. Tem irmã que não usa a combinação. Porque muita liderança já não fala mais. Muita liderança fala de oração, mas não fala da santificação. E também da santificação. Glória a Deus, glória a Jesus. Cadê o glória a Deus? Muitas pessoas não gostam de dar glória a Deus, né? Na hora que o chicote tá descendo, né? Assim como nossos pais. Assim como as nossas mães. Nos chicoteava. Nos batia de chinelada. E nosso Deus, que é justo. E o nosso Deus que é tremendo. Ele não quer perder nenhuma alma. Ele não quer que a minha alma e a tua alma vai para o inferno. Veja o sacrifício de Cristo. Ele foi chicoteado, coroa de espinho, ficou despido. Zombaram dele, escarneceram dele. Ele carrega a cruz pesada. Aquele cravo atravessou seu punho. Esticaram os braços dele. Porque aquela cruz não era para Jesus, era para Barrabás. Aquele escravo, aqueles pregos bem grandes nos pés de Cristo, por amor a mim e a você. Ele pede para você, renuncia. Cuidado com as Dalila. Cuidado com Batseba. Cuidado com Jezabel. Cuidado com a pombagira, que está derrubando muitas pessoas jovens e também casados e solteiros. Cuidado, meus irmãos, com essas roupas apertadas, coladas, transparentes, imundas e estranhas. A Bíblia fala no livro de Lamentações, capítulo 1. Roupas imundas. Livro de Judas. Aleluia. Roupas manchadas da carne. Pessoas sensuais. Sofonias, capítulo 1. Roupas estranhas. Tá vendo? Nós temos que se vestir de traje honesto. Roupa folgada, opaca, frouxa, que vai até embaixo, que tapa as vergonhas. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, está aí a mensagem. Vou fazer um instante de oração.
para Deus abençoar todos os meus irmãos e minhas irmãs. Glória a Deus. Depois de uma pregação, meus irmãos, o diabo ele vem com fúria. Aquela luta espiritual. Às vezes até mesmo luta material. Naquela pressão, aquela luta. Mas os irmãos orando, me apresentando em vossas orações, somos mais do que vencedores. Eu orando pelos irmãos e os irmãos orando pela minha fraca pessoa. Vamos fazer um instante de oração para Deus repreender toda seta maligna, né? Todos os vírus, todas as bactérias, tanto fisicamente, né? Tanto também espiritual. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Ô Pai amado, Pai da glória, Rei da glória, obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado, meu Pai, por esta palavra. Obrigado, meu Pai, por tua doutrina, pelo perdão, pela redenção, pela salvação, meu Pai, da nossa alma. Senhor, renova o nosso nome no céu, no livro da vida, no cartório celestial. Meu Pai, tem livros e tem outros livros. Tem o livro, meu Pai, memorial. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, Senhor. Ô, meu Pai, tira a seta dos corações, meu Pai. Senhor, quantas pessoas, meu Pai, que ficam até mesmo com ódio, com raiva, com ira dos pregadores, meu Pai. Mas é o diabo que lança a seta. É o diabo que lança, meu Pai amado Senhor, a flecha. Queima agora, meu Pai, as flechas. Queima agora, meu Pai amado Senhor, a seta maligna. Meu Pai, a seta de enfermidade. Vai queimando agora, meu Pai amado Senhor, os vírus, as bactérias. Vai queimando agora, meu Pai amado Senhor, as doenças no corpo. Aí, aleluia, meu Pai amado, e na alma, no espírito, meu Pai, as doenças, meu Pai amado, contagiosa. Senhor, queima a serpente, meu Pai, que fica escondido no deserto, meu Pai, querendo picar a perna do meu irmão, querendo picar o braço do meu irmão, o pescoço, meu Deus e meu Pai, para querer, os meus irmãos desviados da verdade. Meu Deus, guarda os meus irmãos, guarda, meu Pai, as minhas irmãs, ó Deus poderoso, ó Deus glorioso, Deus tremendo, Deus amado, abençoa cada um de nós, meu Pai, a nossa família, Senhor, a nossa parentela, meu Pai, que muitas das vezes, Senhor, não quer nada com o Senhor. Meu Deus e meu Pai, liberta cada um, liberta, meu Pai amado Senhor, meu Deus, mesmo em meio, meu Pai, a essa pandemia, Senhor, muitos estão pensando, meu Pai, que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus abençoe as minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Ori canta lá, basteri anda lá, barraia. Glória, glória, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Ori anda lá, bastica lá, bacaia. Eri anda lá, barraia. Ori canta lá, baia.